A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos gravando aí um programa importantíssimo. Pode ser que você que escute assim e fale assim, o Hernani tá exagerando. O Hernani é muito exagerado. Não é, ouvinte. Hoje, quiçá, seja um dos programas mais importantes. E no desenrolar vocês vão ver como que o assunto de hoje é importante. Você aí que leu o título e pensou, clubes masculinos? Oba, vamos falar de zona? Não, não é zona que é o assunto. Nem é putaria. Pelo contrário. O assunto hoje é justamente não ser em torno de mulher. E ele é importantíssimo. Ouvinte, presta atenção no assunto de hoje, porque esse assunto é um dos assuntos mais importantes que nós já abordamos nesse programa. Eu peço que os homens prestem atenção, porque é um assunto muito importante. Hoje eu trouxe ele, que é um escritor talentosíssimo. Quando eu li o texto dele, eu caí pra trás, porque é um texto foda. É um texto que ele vem resgatar aquela coisa saudosista que está se perdendo. Hoje eu tenho a honra de conversar com o escritor do blog Resiliismo, Pedro Henrique! Salve, Pedrão! E aí, Hernani, e aí, pessoal, boa noite. Quem tá escutando isso aqui acha que é verdade, né? Mas o Hernani também, ele gosta, assim, de ajudar o pessoal que fica em torno do grupo, né? Não, senhor. O senhor para de querer ser falso humilde, que o senhor sabe que o senhor tem talento. Eu agradeço. Inclusive, o link, ouvinte, para um pouquinho aí. Para o que você estiver fazendo. Se estiver trabalhando, manda o supervisor tomar no cu, faz o que você quiser aí. Vai ler, porque eu vou deixar o link aqui. Esse texto é importantíssimo. É um texto que todo homem tem que ler, porque ele é um texto que ele vem resgatar a importância dos clubes masculinos, que nós vamos abordar hoje. Se vocês quiserem apreciar o programa melhor, eu recomendo que você leia primeiro o texto e depois você escute. Mas se você quiser escutar primeiro e ler depois, também não vai estragar a experiência. Pedro, eu quero perguntar uma coisa pra você. Antes de tudo, da onde que veio a inspiração pra você escrever esse texto genial, que é sobre a importância na vida nossa dos clubes masculinos? A gente já vai abordar esse assunto com detalhes, mas da onde que veio essa inspiração? O que te deu o start para você escrever sobre isso? Bom, então, Hernani, quando eu era mais novo, né, quando eu tava no início da minha puberdade, adolescência ali, eu não tinha muitos amigos, assim, no meu contato diário, né, eu tava num período meio difícil da minha vida, e eu comecei a conversar, eu acho que como muitos ouvintes aqui, com o pessoal da internet, desses fóruns e tal, né. Fiz muita amizade, assim, em jogos também. E essas pessoas, assim, eu considero meus verdadeiros amigos, porque apesar de eu não ter um contato real com eles, são amizades, assim, com mais de 7 anos, chega algumas a 8 anos já de convivência, sabe? E eu vi que isso hoje em dia está se perdendo, principalmente com a gente que está usando mais o Facebook. Eu observo que as pessoas deixam de aproveitar estabelecer um contato, estabelecer uma união, né, uma confraternização, e elas mais discutem, brigam e se separam. Os homens hoje andam muito desunidos e não é uma coisa boa, sabe? Eu acho que... Mas então você não vivenciou... Eu entendo plenamente você que um fórum, que um Orkut é um clube masculino também. Eu entendo você. Sim. Mas você não vivenciou os clubes masculinos presenciais, seja um mesão de RPG, cervejada com a galera, futebol, essas coisas, você não vivenciou isso? Não, eu acho que isso aí é uma característica muito marcante da nossa geração, né?
Eu anseio por vivenciar isso, mas tu não encontra mais isso. É muito difícil. Um lugar que, por exemplo clássico, antigamente todo mundo ia cortar o cabelo uma vez por semana no mesmo barbeiro. Hoje... Ah, eu fazia isso, Pedrão. Puta que pariu, Pedrão. Era bom demais, cara. Hoje tava começando a ver que estão tentando retornar isso, mas assim, chegou uma época que se perdeu totalmente. Não tem mais isso. E é um negócio que não pode perder, cara. Aí você ia... anos 90, que saudade. Você ia... eu lembro com carinho demais, cara. Era só homem, entendeu? Nada de xota, zero. E, gente, isso é importantíssimo. Ouvinte, escuta o que nós estamos dizendo, ouvinte. Você tem que ter isso, ouvinte. Se você não tem, a partir de hoje, eu vou dar várias orientações aqui, várias dicas, sugestões. Corra atrás de um clube. E o clube masculino tem um detalhe, Pedro. Ele não precisa ser oficializado. Não precisa chegar aqui e te falar assim, Pedro, sim, a partir de hoje nós vamos fazer um clube masculino. Não precisa. Pode ser uma coisa assim, Pedrão. Uma cervejada que nós vamos tomar quinzenal aí, eu, você, mais uns brother. E aí nós vamos contar piada machista. E aí nós vamos nos zoar. Outra coisa, nós vamos zoar que fulano, ciclano é gay. Mas não porque essa babaquice que tá moderna aí, Pedro. Porque é homofobia. Ninguém odeia gay, cara. Ninguém quer caçar gay. Só que eu vou zoar, por exemplo. Ô Pedro, e esse bundão aí tá dando muito, Pedrão. Vou comer você, Pedro. Então você vai zoar que eu vou zoar que o fulano tá comendo o ciclano. Porque isso faz parte do clube masculino. Isso é parte da instituição masculina, cara. Zoar, porque... da masculinidade, porque pra nós que somos héteros é engraçado a ideia de dizer que o outro cara é gay, mas não é porque a gente odeia gay. Eu li uma reportagem hoje, Pedrão, de um palmeirense bravo falando assim, gente, já passou da hora de tirar os cânticos zoando que os São Paulinos são gays. Cara, esse cara não entendeu nada, Pedro. Esse cara não entendeu nada. Não é que... Cara, você acha que a gente odeia gay? Claro que não, cara. É porque a gente acha engraçado dizer que um cara que não é gay é gay. Porque pra nós é engraçado pra caralho. Porque, tipo assim, imagina um cara que é machão, você chega e fala assim, você vai chupar meu pau aqui. Porra, isso é engraçado, cara. Isso é parte da instituição masculina, cara. Isso existe desde sempre, cara. É que os caras, hoje em dia, estão muito, muito sensíveis, né? Todo mundo gosta de se mostrar frágil demais. A gente tá enaltecendo a fragilidade... e se tornando mais fracos com isso, né? Antigamente era normal chamar o cara de gordo, chamar o cara de negão, chamar o cara de viado. Hoje em dia, isso aí tu tem que se preocupar que pode dar um processo, porque o cara pode se aproveitar da situação. É uma pena isso, mas é o que tá acontecendo. Eu tenho amigos gays... Isso não pode se perder, Pedrão. Eu tenho amigos gays que não deixam de ser homens, isso que eu quero dizer, sabe? Só que chamar o cara de viado não quer dizer que tu tá desrespeitando ele, é uma brincadeira. Então, Pedro, agora me fala uma coisa. Diga. Esse texto seu genial, que eu repito mais uma vez, eu quero que todos os ouvintes, por favor, tirem um tempo e leiam, porque é um texto muito inteligente e ele é um texto pra você que é homem ler. Eu quero começar já com o seguinte, eu quero já dar os parabéns pra você, primeiro pela escrita. E essa imagem, você escolheu, caso o ouvinte não esteja vendo, o Pedro escolheu uma imagem assim, que só a imagem vale tudo aqui. Que você escolheu uma imagem muito feliz, na qual tem vários homens aqui. É uma foto que parece até assim, ela traz até uma coisa assim, meio sessentista, cinquentista, assim. E vários homens aqui em volta de uma mesa aqui. Essa foto, ela tem algum significado especial? Como é que foi a escolha dessa foto, por exemplo? Como é que você enxerga isso? Eu comecei a procurar imagens de clubes masculinos, né? E casualmente encontrei alguns textos, só que em inglês, falando que tá se perdendo isso, que tava necessitando se resgatar, né? E entre essas pesquisas assim relacionadas, eu encontrei essa imagem que, se eu não me engano, já faz um certo tempo que eu escrevi esse texto, que ela é verdadeira até. Essa imagem não foi uma montagem, nada, é real isso aí. Existiu, Ô Pedro, qual que foi o clube masculino, pelo menos então, já que você viveu poucos, mas qual que foi o que mais te marcou? Seja assim uma coisa entre primos, uma coisa assim entre pai e irmãos. Você tem algum clube que te marcou? Fora a internet, a gente já vai entrar na internet, mas vamos falar do presencial. Cara, quando eu era criança, junto com um primo meu e com um amigo também, a gente lá, assim eu quando desde pequeno eu era metido a marceneiro, né? E a gente construiu um clube de madeira. E, sabe aqueles clubes, não em árvore, porque a gente não ia conseguir fazer isso. A gente era muito criança, mas cheguei a construir de madeira com porta, janela, botamos até a luz dentro do negócio e nós ficava lá o dia inteiro, sabe? E criava coisas novas. Lembra das cartinhas de Yu-Gi-Oh? Trocávamos cartinhas de Yu-Gi-Oh, esse tipo de coisa.
E assim chamava as outras gurizadas do bairro e todo mundo brincava junto, sabe? Pô, isso é um puta clube masculino, pô. Não sei se na tua rua também era assim, mas eu lembro de uma época que nós fechávamos, literalmente, a gente pegava uns pedregulho ou cone de rua e fechávamos a rua, porque dali em diante era só as crianças que iam brincar, entendeu? Tudo guri de... eu era um dos mais novos, mas eu tinha uma época, uns 10, 11 anos, os outros já tinham uns 13, 14, a gente ficava brincando, cara. Lembra das armas de pressão? Esse tipo de coisa. Coisa de guri que não existe mais. E entre meninos, não tinha negócio de menina, vamos brincar de namorar, nada disso, era brincadeira de menino. Porque guri era chorona, né? Vamos ser bem claro aqui. Guri era muito chorona, então a gente excluía muito fácil, né? E não significa, Pedro, pode ser que uma pessoa maldosa agora esteja escutando o programa e fale assim: mas vem cá, o Hernani então tá pregando a misoginia. E não é isso. Eu vim até pensando nesse assunto, que é um assunto que pode ser mal interpretado, e aí é uma maldade se uma pessoa disser isso, e eu vou te explicar, e o Pedro eu acho que vai confirmar. É o seguinte, ouvinte, não é misoginia. Tudo tem um horário. Eu tava conversando isso recentemente, Pedro, com um ouvinte aí que chama-se Plaiter. Se ele estiver ouvindo, eu quero mandar um abraço pra ele. Tudo tem tempo, Pedro. Presta atenção, Pedro. Você vai ter o tempo do trabalho, você vai ter o tempo do estudo, você vai ter o tempo do namoro. Então aí você, por exemplo, eu quero sair com mulher, eu vou pra balada. Agora, o que não pode é você tirar o tempo dos clubes masculinos, que a gente já vai dar exemplos de todos, mas tipo assim, você não pode parar de querer sair com os amigos naquela parceria por causa de xota, por exemplo, porque eu tenho que ir pra balada, Não, você tem que ter aquele tempo do clube masculino, porque ele é vital pra você, ele é importante, ele é necessário ter o clube masculino. Que seja a cervejada, seja o futebol, seja ir no boteco com os caras pra assistir o jogo, aquilo é o tempo, aquele é o clube masculino seu, e ele é uma entidade, ele é uma instituição e não pode ser perdido. E não significa, por exemplo, que você não vai passar tempo com mulher, Pedro. Só que você vai parar, você tem que ter o tempo seu para o seu clube masculino. É ou não é, Pedro? Como é que você enxerga essa questão? Eu falei um pouco no texto, né, que eu acho que, assim, uma opinião minha, que eu já li alguma coisa relacionada também, que essa questão do clube masculino remete muito à nossa ancestralidade, né? Que a formação do homem foi sempre em conjunto para caça. Então, de certa forma, isso está atrelado até a formação da nossa identidade. Nós, homens, nós necessitamos contatos com outros homens para formar a nossa personalidade. E hoje que a gente está numa fase de que estão desconstruindo a masculinidade, eles estão destruindo a identidade masculina, vai deixar um vazio no lugar. A gente vai ser menos homens, entendeu? E é claro que não tem nada a ver com misoginia, porque assim como as mulheres também têm seu contato entre elas, seja salão de beleza, manicure é um clássico, né? E clássico. Tu já viu algum marido dizendo, não, tu não vai mais num salão de beleza? Então por que a identidade masculina é atacada? Por que se hoje... E proibido, né? O cara casa não pode mais sair pra cervejada, não pode jogar o cara futebol. Tem que... Que isso? É um absurdo, mas é o que tá acontecendo. Pedro, eu quero te contar uma coisa. Diga. Eu tenho que quando era mais novo, era o cara mais feliz do... Não, eu vou ter que censurar depois o que ele era meu. Ele era o cara mais feliz do mundo, saía cervejada, gandaia, dava risada pra caralho. Casou, a mulher trancou ele dentro de casa, o cara não podia mais beber, não podia mais fazer nada, só dentro de casa, trabalhar e cuidar dos filhos. O cara ficou doente da cabeça, doente da saúde. O cara é triste hoje, ele é um homem triste. Ele se tornou de um cara alegre pra caralho, se tornou um cara triste e doente, cara. Como que você faz isso com um ser humano, cara? Você não pode fazer isso, Pedro. Eu acho um absurdo, né? Que hoje, pensar que a esposa desse cara provavelmente simplesmente corte porque acha que ele tá colocando os amigos da frente dela. Isso é um comportamento infantil da parte dela, né? Eu acho que assim como num relacionamento os dois têm que respeitar o espaço um do outro e tem que saber que não é uma questão de colocar à frente um do outro, mas saber que aquela pessoa tem um hobby, uma atividade que faz ela feliz e tu querer a felicidade do teu parceiro, né? Nesse sentido. E é o que eu falei pra você, Pedrão. Tudo tem tempo, Pedrão. Tem a hora de trabalhar, tem a hora de namorar, tem a hora que você tem que passar com os seus amigos, fazer um programa masculino, fazer um programa viril, seja uma pescaria, seja um futebol, seja uma coisa assim,
vamos supor assim, uma trilha, entendeu? Aham. Uma coisa assim, viril, uma coisa entre homens. E que não vai ter mulher, vai ser só Sim, homem. sim. E aí vocês vão falar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar sobre mulher, vocês vão. E outra coisa, Pedrão, Diga. não podemos ser hipócritas aqui. Porque aí vai ter ouvinte maldoso, mal intencionado, que vai dizer assim, mas vocês querem encontrar... Porque vocês querem ficar falando piada machista e porque vocês querem falar de mulher. É isso Ô, sim, Pedrão, é. você acha que... Mas é lógico, é lógico. isso. Ô, Pedrão, você acha que quando mulher não vai em salão de beleza, elas não falam que nós tem pau pequeno, que nós brocha, porque quer dar pro fulano, quer dar pro ciclano. Esse é o clube feminino e o nosso é o clube masculino, Claro. cara. Isso é saudável, Pedro. Eu Tem acho que ter, cara. que hoje essa questão de igualdade de gêneros afetou tanto o homem quanto a mulher. A gente não é igual, a gente tem necessidades de diferenças bem marcantes em cada personalidade, né? E hoje estão querendo passar uma régua por cima de tudo isso e no final das contas não vai deixar as pessoas felizes, é isso que eu quero dizer, assim. Porque se o clube masculino não fosse interessante, não fosse parte de nós, a gente não teria necessidade de buscar ele, que é o que a sociedade primitiva está sendo hoje para mim e para muitos outros ouvintes, eu acredito, que é uma espécie de clube masculino, é um lugar onde tu pode desabafar, tu pode falar merda, poder chegar... E fica tudo aqui. É, exatamente, cara. E só que tem gente que não entende isso, né? Principalmente quem não viveu isso não entende. Eu achei muito legal o seu comentário, quero te parabenizar, porque, de certa forma, salvo as devidas proporções, o Sociedade Primitiva é um clube masculino, sim. Porque sim. quando eu encontrei os ouvintes, os caras estavam falando assim pra mim, e aquele programa que você falou de mulher maluca? Pô, conheci, cara, deixa eu te contar a história. Ou seja, é uma coisa que interliga nós homens, entendeu? Apesar de ter algumas pouquíssimas ouvintes, a maioria é homem. Então, nós, de certa forma, é o nosso clube masculino. Nos comentários, nos e-mails. Uhum. É isso aí. Pedro, quero que você diga uma coisa. Diga. Muito importante. Aí nesse texto genial seu, você falou o seguinte, que... Agora nós vamos entrar, então... Depois eu quero voltar aos clubes masculinos presenciais, que eles pra mim são mais importantes. Mas vamos dar uma pincelada, já que você falou. Aí você comentou que o Orkut, na sua opinião, ele se assemelha um pouco aos clubes masculinos. Como é que você enxerga isso? Eu já quero antecipar pra você, eu concordo com a sua visão. Mas eu quero saber o seu ponto de vista. Como é que você chegou a essa conclusão? Pois então, né? Quem viveu o Orkut, tem muita gente aí que eu acho que não, que é mais nova. Mas quem viveu sabe que ele era organizado em forma de comunidade. Tu não simplesmente aparecia um monte de coisa no teu feed de alguém que tu tinha como amigo. Pra te ver o recado da pessoa, isso no antigo Orkut, um pouco antes de existir o Facebook, tu tinha que entrar dentro do perfil dessa pessoa e conversar com ela. Assim como nas comunidades, não saía aparecendo no teu feed. Tu tinha que entrar na comunidade, criar um tópico e conversar. E esse contato de ter um tema em afim, por exemplo, digamos que a comunidade seja sobre motos. Tu entrava lá e o assunto era sobre motos. Só que hoje o Facebook ele mistura tudo e principalmente, acho que é por conta do algoritmo, aquilo que é mais comentado aparece primeiro e geralmente é briga, é discussão e isso afasta as pessoas. O clube ainda tem um pouco da essência do que era um clube, que é um aspecto de união. Enquanto o Facebook ele vai com um caminho completamente oposto, né? Porque o clube é justamente o oposto da discussão e da brigaria. É justamente o lugar que você vai se sentir acalentado, não é isso, Pedro? Isso, é isso mesmo. Ninguém é igual. Hoje a gente parece que todas as pessoas têm que ter a mesma opinião sobre tudo, mas não é assim que funciona. Tem pontos em comuns e esses pontos em comum que a gente trabalhando junto chega num lugar, chega numa coisa gostosa, numa coisa mais interessante. Que é o clube masculino, é isso, é tu pegar gostos afins, seja o futebol, seja moto, seja pesca, o que for, e trabalhar em cima deles, de um gosto em comum com todos outros homens, e construir algo mais legal em cima disso. Entendi. E aí hoje em dia você acha, então, que, vamos supor assim, o Facebook, ele justamente afasta a ideia de um clube masculino? Eu acredito que sim. Apesar que no grupo do podcast, né, a gente ainda vê algumas características. Na maioria dos grupos parece que sempre há uma rivalidade, sempre há um membro tentando passar por cima do outro para ganhar mais curtida, sempre tem umas intrigas, algo que não era tão comum no Orkut, né? Entendi. O Orkut, ele tem uma curiosidade, muitos ouvintes aqui são do movimento mundial MGTOW, e muitos também são do movimento da Real, inclusive do Fórum Legado Realista, que está escutando a gente, quero mandar um abraço para eles.
E a Real tem uma curiosidade muito interessante, ô Pedro, que eu quero trazer aqui essa história, porque eu participei sem saber que chamava Real. Existe um grande escritor, ô Pedro, que escreveu uns livros que nós vamos trazer aqui, anonimamente e de graça, e soltou na internet. Ele se chama Nessahan Alita. O cara é um gênio. O Nessahan Alita surgiu no Orkut e aí criou-se a primeira comunidade de homens desiludidos amorosamente que não entendiam como que as coisas funcionavam, e ali que nasceu a Real, essa Real que você vê aí hoje, que tem Spider-Mosh, que tem esse pessoal que tem, até às vezes até zoado, fala assim, pô, se os caras só falam de mulher, mas não interessa, não é esse o ponto que eu quero chegar aqui. Sim. O que eu quero te dizer é que um clube masculino real, em proporção nacional, nasceu do Orkut, senhor Pedro. Que é a Real, que tá aí, cara. Tá na internet aí, é a Real, nasceu no Orkut, cara. Não é uma loucura? É assim, não. É muito legal isso, né? E é uma coisa que tá se perdendo. Antigamente não tinha mais costume de criar fóruns, né? Se conhecer no Orkut, vamos criar um fórum, vamos se encontrar lá todo dia, as pessoas acessando. Tendo assim um lugar que tu não precisa se preocupar com denúncia de comentário, que tu pode ser quem tu é, tu pode se soltar, a pessoa não vai te procurar, não vai ter social justice warriors te caçando, né? E hoje o Facebook é o contrário disso, parece que ninguém consegue deixar de levar a sério o que é conversado, todo mundo quer achar tudo é uma coisa séria. Não, olha, a gente tá vivendo uma era de paranoia, né? Tipo assim, Pedrão, eu vou dizer uma coisa aqui polêmica. Eu não faço isso que eu vou dizer pra você. Eu não faço. Quem me conhece sabe que eu não faço. Mas, por exemplo, assim, vamos supor, Pedrão. Nós tá aqui tudo na roda da resenha. Aí, de repente, eu conto uma piada aqui, vamos supor assim... Uma piada... Eu vou pegar leve, porque se eu falar de racismo, aí vai parecer que eu tô incitando. Eu faço de tudo. Então, a gente pega e faz piada. Ô, Pedrão, mas peraí, a gente não quer matar... Não, vamos usar gay como exemplo. Porque se usar negro, aí o povo vai... Ô, gente, pera aí, pô. Eu fui dono de república, lá eu convivi com gays o tempo todo. Um dos meus melhores amigos que mora na Bahia, quero mandar um abraço pra ele, é gay. Eu tenho um primo gay. Eu não odeio gay, Pedro. Que isso, cara? Que mundo doente é esse, cara? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ficar pedindo desculpas antes de dizer o que a gente quer falar, né? E desculpa pelo que não fez. Exatamente. É um absurdo. Eu não matei gay, eu não cacei gay, eu não humilhei gay, nenhum. Eu não fiz nada, Pedro. Só contei uma piada aqui, de repente, eu chego aqui e conto uma piada. Você, Pedro, o meu apelido é Boca de Veludo, quero chupar o seu pau. Pronto. que gay que sofreu com isso, Pedro? Isso não existe, Pedro. Isso é mentira, Pedro. Eu acho que essas pessoas, assim, que enxergam maldade em tudo, que são pessoas que elas não conseguem se enxergar como indivíduos, né? Elas sempre têm que se encaixar dentro de um grupo, elas pensam como rebanho. Esse é o hétero, esse é o gay, esse é o negro, esse é o branco, esse é isso. Eles são os verdadeiros preconceituosos. Maldosos. Eu tenho isso pra mim muito claro, sabe? Porque fazer piada é algo natural. Só não consegue fazer piada quem vê maldade nessas coisas. E esse é o ponto, a maldade. Pedro, vamos voltar ao assunto que é importantíssimo. Clubes masculinos. Hoje em dia, que clubes masculinos você frequenta? Seja ele uma cervejada, seja ele um DCE de faculdade. Como que tá a sua vida hoje com os clubes masculinos? Cara, eu tenho muito contato assim, com o pessoal dos grupos da faculdade que eu faço, sabe? Tipo, a minha faculdade é dividida em grupos. Como eu posso dizer assim? Vou falar aqui, eu faço medicina, tá? E a gente trabalha com grupos de clínica, com um professor... Você é playboy mesmo, hein, Pedrão? Se tu soubesse a minha condição, tu não falaria isso. tu não imagina o que eu faço, rapaz. Voltando, eu como todo dia, janto e almoço em Rio. Sei. Juro pra ti. Aí tá, enfim. Então essas pessoas do meu convívio se tornaram meus amigos. Junto também com as pessoas da casa estudante, tem um amigo que é o que divide quarto comigo. A gente às vezes sai junto, a gente pega academia, cara, se tornou um clube masculino pra mim. Mas a academia é um puta clube masculino. Ô Pedro, tanto é verdade que na academia você fala academia de puxar ferro ou academia você tá falando da academia de faculdade? Puxar ferro. Então, é dessa que eu tô falando. Sim. Não, porque às vezes você tá querendo falar academia no sentido de faculdade. Mas deixa eu falar uma coisa pra você.
Isso é tão sério que você tá falando, Pedro, tão verdadeiro o que você tá dizendo, que lá em Minas tinha um cara que era bodybuilder, ele falou pra mim assim que o horário que os brothers iam malhar junto era uma coisa tão sagrada que faltar ao treino junto com os brothers era considerado tipo ofensa. Porque, tipo assim, pro cara ficar puxando ferro sozinho é um porre. E ele, quando ele tava com os brothers, aí rende, porque aí tem piada, porque aí tem história. Então era considerado ofensa o parceiro faltar no treino junto com os caras. E é interessante que começa um puxar o outro, pelo menos aconteceu comigo. Eu comecei a frequentar a academia de novo por causa do meu colega de quarto, que já praticava um bom tempo. E agora eu já tô puxando outro amigo, que já vai puxar outro amigo, sabe? Vai todo mundo junto, se encontra no mesmo horário e treina. Porque é legal isso, que tem também um aspecto construtivo, a gente tá construindo algo, né? Seja melhorar a aparência física, seja praticar um esporte. O homem precisa disso. A relação masculina de amizade, ela se estabelece enfrentando desafios juntos. É aquilo que eu falei no texto, os homens se encontravam para caçar uma presa maior que eles, um mamute, por exemplo. E através dessa dificuldade que se estabeleciam o contato entre eles e a amizade. É assim que aconteceu as primeiras guerras. E isso ainda está dentro do nosso DNA, ainda é um comportamento instintivo nosso. A gente tem que se unir em torno de um propósito para cultivar essa amizade. Que é o que está acontecendo com a sociedade primitiva. Tu vê que vários homens que antes... Acho que isso acontece muito contigo, que eu vejo tu gravando com os outros ouvintes, que no início era a sociedade primitiva, daqui a pouco tu conheceu um ouvinte que escutava, ele começou a conversar contigo, vocês gravaram um podcast junto, ficaram amigos, e assim vai puxando vários, porque tem um propósito. Não é uma coisa... Isso, Não é uma coisa, assim... E também não é uma coisa forçada, entendeu? É natural, entende, Pedro? Sim, sim. Porque sobre coisa forçada, eu quero fazer mais uma crítica aqui. Uhum. Por exemplo, sites aí que eu considero, na minha opinião, sites aí, picareta, site aí de mentira, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é um site que eu não acredito, eu não coloco credibilidade, eu não aconselho o ouvinte a ler, que é um site, por exemplo, picareta aí. Não picareta porque rouba os outros, não é isso. É picareta porque o que eles escrevem lá pra mim não é verdadeiro. Eu não enxergo verdade naquilo. Que é o site Papo de Homem. Aonde ele indica, por exemplo... Você sabe que é piada, Pedro, você sabe. E é sobre isso que eu quero te falar. Eles, por exemplo, são apoiadores do seguinte. Vamos supor assim, ô Pedrão. Porque você tem que fazer um curso junto com a patroa. Porque vocês têm que fazer umas coisas juntos. Ô Pedrão, você consegue imaginar, por exemplo, você com a sua esposa indo fazer curso... Vamos dar um exemplo aqui, um curso de patchwork, curso de costura. Você vai fazer um curso de inglês com a sua mulher? Você vai fazer um curso de gastronomia com a sua mulher? Tudo bem. Às vezes até o ouvinte agora vai falar assim, mas vai tomar no cu, eu quero fazer curso. Vai e faz, cara, não tem problema. Mas, cara, você já aguenta a sua mulher o dia inteiro, cara. Agora o tempo livre... vamos supor a vida do cara normal, Pedrão. É trabalho... Casa, que a mulher vai estar lá, se for dona de casa, se não for, pior ainda, que você vai encontrar menos ainda. E aí você tem que fazer uma coisa no tempo livre, cara. Não é só mulher, não é só trabalho, você tem que ter uma outra coisa. Porque senão você não vai aguentar mais olhar pra cara da sua mulher, cara. Você entende isso? Nem ela vai aguentar a tua, cara. Eu acho que a mulher também, no fundo, assim, por mais que ela diga que não, ela quer que o cara se desenvolva um pouco sozinho, não seja dependente dela, sabe? Pelo contrário, ela não quer mesmo. Exatamente, pô. Aí é que nem, pra mim, uma coisa que não funciona de jeito nenhum é casal que trabalha na mesma coisa. Imagina tu fica o dia inteiro vendo os mesmos problemas, as mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas. Então, tá. A mulher também, se ela tiver amiga, deixa ela ir no salão de beleza fazer as unhas. Não sendo putaria, vai. Não vai deixar ela sair de madrugada e... vai deixar ela sair de madrugada e festa. Isso é até corno, né? Vamos deixar bem claro isso. Porque, inclusive, Pedrão... o ouvinte pode às vezes achar que a gente tá falando de maldade aqui. Ele fala que é pescaria, mas é putaria. Não, eu tô dizendo exatamente o contrário, viu, Pedro? Não sei se você também tá falando nesse sentido. Você vai sair com os brothers pra realmente pescar. Não é que você vai sair, vamos na baladinha com os amigos. Não. Você vai sair com os parceiros e vai pescar. E vai fazer trilha, vai fazer um programa viril com os parça. Sem xota, sem nada. Eu acho que, cara... Eu acho que a gente já tá há muito tempo achando que a aprovação social é conquistar a mulher, é ficar pensando só em shot o dia inteiro. Eu acho que os homens se perderam nisso, a gente tem que começar a investir em nós mesmos, sabe? Em que sentido? Buscar o que a gente gosta.
Não, é que hoje em dia, tipo, aí que tá. A gente fala, por exemplo, a gente fala, vai pescar e o cara entende que tem que ir no puteiro com os amigos, ou tem que ir numa balada e pegar o máximo possível de mulher. Não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, assim, por outro lado, de se desenvolver, entendeu? Parece que hoje em dia o mérito do homem só funciona em torno de mulher. Parece que o mundo do homem só gira em torno de mulher. O que não necessariamente é mentira, porque a gente pensa o dia inteiro em putaria, em sexo e tudo, né? Não. A gente tem a necessidade, né? Pedro, vamos falar então primeiro sobre os clubes masculinos que são reconhecidos mesmo como clubes masculinos. Então vamos dar alguns exemplos, peço pra você me ajudar. Motoclube, você pega, compra uma motinha aí, não precisa ser moto poderosa não, compra aí uma Honda simplesinha aí, só não pode ser bis, que aí é bis é modo de moer. Compra uma moto simples, filia um motoclube você vai sair pra fazer trilha com os caras, fazer romaria, você bate aqui em Aparecida, toma cervejada com os caras, ouve metal, porque eles gostam de metal, ouve uma sonzeira com os parça, entendeu? Bater um papo. Motoclube é um exemplo. Outro exemplo de clube que é instituído. Clubes religiosos, por exemplo, você vai em pastoral, a maçonaria, que só pode homem, a maçonaria é outros 500 aí, enfim. Clubes de igreja. Cara, vamos longe. Futebolzinho. Mas o futebolzinho ele não é instituído. Mas sim, o futebol é um exemplo, claro. Vamos falar dos que são... sabe um que é instituído, Pedrão? Mas não é bem instituído, mas aqueles clubes que você vai filia pra nadar, pra essas coisas, geralmente as mulheres ficam lá no canto delas e os homens ficam aqui cuidando do churrasco, tomando uma cervejada, não é? É meio separado assim, né? Se a gente parar pra pensar assim, olha, tudo que foi feito um pouco antes da nossa geração encaixa em clube masculino, que é feito pelos homens, né? Agora, exemplo de clubes masculinos não instituídos. Você deu um exemplo muito feliz. O futebol é um puta de um clube masculino e que não pode ser perdido, cara. Seja futebol, seja futsal. Porque o futsal é o seguinte, futebol. Pedrão, você vai jogar uma bola com os caras, aquela testosterona, e ali vai ter impasse, ali vai ter jogo, gritaria. E depois você vai sair pra um terceiro tempo, onde você vai tomar uma cervejada com os caras, você vai dar risada. Aquilo é uma terapia pro camarada, não é, Pedro? Com certeza, né? Eu acho que qualquer esporte de contato é interessante. O homem tem ainda muito isso do esporte, né? Pra quem aí não pratica um esporte, eu recomendo muito praticar, seja o que for. Eu mesmo não sou muito de jogar bola, já joguei. E hoje eu vou na academia e pra mim já é um esporte. Isso já entra, assim, convidar os amigos e ir pra academia já é um esporte. E já trabalha com essa coisa de competitividade entre um e outro, isso é interessante, sabe? Mas não é aquela competitividade doente, né, ô Pedro? Não é aquela coisa doentia. Até porque, cara, eu duvido muito que aquele cara que joga futebol com os amigos no final de semana chega nesse nível de competição doentia, sabe? Entendi. Ô Pedro, outro exemplo de clube masculino não instituído é o que você também falou com muita propriedade no começo, que eu já participei, eu sei que é um puta de um clube masculino, que é a barbearia e o cabeleireiro. Barbeiro. O barbeiro. Porque é o seguinte, Pedrão, tão querendo aí agora, forçado, não é mais natural. Uns barbudão aí, careca, tatuado. A nossa barbearia gourmet. Você vem aqui, você toma uma cerveja. Isso não é natural. Isso é uma aberração, Pedro. Sim. Aí você vai lá, paga R$30 no corte, mais R$10 numa escolzinha daquela pequenininha. Isso é uma aberração, Pedro. Isso não é orgânico, Pedro. Não. Aí tu faz uma piada, todo mundo já te olha todo. Isso aí foi feliz. Porque são todos feministas, todos... Ô Pedro, isso não é orgânico. A barbearia real é aquela que era do seu Zé, com uma foto de mulher, assim, ou então uma revista masculina e conversa só lixosa. Eu bebi pra caralho, vomitei. Cara, eu comia fulana lá, pô. Isso é o clube masculino, cara. Falar do chefe, esse tipo de coisa, né? Meu trabalho é uma merda, vai todo mundo tomar no cu, não é assim? É assim, cara. É uns caras que chegam lá e falam assim, passa zero aí. O cara não quer um corte bonitinho, entendeu? Ele quer, passa zero em mim aí. É isso aí.
Outro exemplo de clube masculino, Pedrão. Ah, desculpa, pode falar. Perdão, Não, Pedrão, eu interrompo muito, desculpa. Não, pode falar. Não, eu tô falando só que isso aí, assim, alguma barbearia e outra tu encontra, mas é difícil. Isso. Outro exemplo de clube masculino não instituído, Pedro, é o... E agora eu vou descer o pau aqui, Pedro, você se prepara. Eu quero que você participe disso aqui, porque eu tenho certeza que você sabe que eu não sou mentiroso nesse assunto. É as saudosas, verdadeiras, não essas de mentira aí, as verdadeiras mesas de RPG, que era com os parceiros, tomando café, dando risada, e peidação alta, e ofensa, e brigaria, aquela coisa verdadeira, autêntica, que era dos verdadeiros nerds, ô Pedro. Não é esses picareta aí, que compra camisetinha do Superman e fala, agora eu sou nerd, o cara não sabe porra nenhuma. E eu não tô dizendo assim que eu sou o bom da boca não, Pedrão. Só que eu tô puto com esse assunto, o senhor vai me desculpar, porque é o seguinte, Pedro, tem uns vigaristas e tem umas mulheres aí que dizem assim, ai, porque é muito machista. É óbvio que o meio nerd tem que ser machista, porque era só nós homens que gostavam, senhor Pedro. Juntar a rapaziada tudo num quarto fechado, sem ser gay, e todo mundo jogando RPG, e aquela coisa masculina, aquela coisa de macho. E eu me lembro com emoção, esse assunto eu tô falando pro senhor com emoção. Eu tô aqui lacrimejando, porque esse assunto eu me lembro com muito carinho, senhor Pedro. Porque era uma coisa masculina. Eu até vou dizer o nome pro senhor, jogava eu, Brunão, Pervis, a gente ia na casa do Vinícius, era uma coisa saudosa, era uma coisa de homem, e era uma coisa simples, verdadeira, autêntica, era um autêntico clube masculino, seu Pedro, aonde tinham piadas, aonde a gente falava, fulano é gostosa, ciclano é cabaço, aonde tinham ofensas, e era aquela coisa, sem ser gay, deliciosa, porque era o RPG autêntico, aquilo era a verdadeira cultura nerd. E aquilo ali, mulher nenhuma, nunca se interessou. Pelo contrário, a gente tinha que esconder, Pedro. Porque, tipo assim, a gente vai mais tarde procurar mulher. Era motivo de vergonha ela saber que a gente tava junto com os caras. Pô, você entendeu, Pedro, como é que é? Sim. Aí agora vem uns picareta aí, igual o tal de Anticast aí. Ai, porque o meio nerd é muito machismo. Vai tomar no seu cu. Nos anos 90 vocês nunca quiseram. Anos 2000 vocês nunca quiseram jogar, nunca quiseram ter porra nenhuma disso. E quem jogava era beta, perdedor, fracassado. Agora vocês querem isso aí. Joga, quer jogar, joga. Não precisa ficar fazendo gracinha. Ah, eu sou gamer. Não, joga. Faz igual a gente, só joga, só faz. Você entende isso? É o famoso, se tu não gosta, cria o teu, sabe? Não vem querer mexer naquilo que tá dando certo pra mim. Esse é o ponto, Pedro. Esse é o ponto. Aí, Pedrão, a gente tinha as nossas coisas nerd, Pedrão, que era o nosso clube masculino. O senhor desculpa estar falando muito, o senhor me perdoa, mas é porque esse assunto me emociona e me irrita ao mesmo tempo, senhor Pedro. Cara, porque é uma injustiça que é feita contra a gente, seu Pedro. É bom que tu mostra que tu viveu, né, isso. E quer dizer que tá se perdendo isso. É uma pena, cara. Eu não sei o que vai acontecer com os homens daqui a um tempo, porque a gente vê que, na verdade, a gente fala aí do RPG, do futebol, do barbeiro, é tudo a mesma coisa, é um espaço que os homens podem se reunir, ter uma amizade, falar merda, depois ir pra casa e saber que tá tudo bem. E volta à vida normal, você entendeu? Claro, sim. Ninguém volta misógino pra casa batendo em mulher na rua porque fez uma piada ou falou mal de mulher no dia. E ninguém odeia gay, isso que é o mais importante, Pedro. Vamos lançar uma campanha Sociedade Primitiva Anti-Homofobia só pra deixar isso bem mais claro daqui a pouco. Pior. Porque parece que ninguém tem. E aí, ô Pedro, só pra matar esse assunto, porque esse assunto me enoja, aí, seu Pedro, vem uns camarada aí, igual... viu, ouvinte? Você não precisa ficar puto, não, ouvinte. Tô trocando uma ideia aqui com o Pedro, com você que tá me escutando. Mas não precisa ficar ofendido, não. Só que é o seguinte, seu Pedro. Vem, às vezes, uma pessoa igual, por exemplo, Jovem Nerd, que ele tá cagando e andando pra vocês aí que é nerd, viu? O Jovem Nerd lá, ele quer dinheiro, ele quer viagem internacional, tá cagando e andando pra vocês aí. Mas vamos supor, vem ele e fala assim, ai, porque a gente não pode mais contar piada de gay, ai, porque a gente tem que abrir as portas pras mulheres. Esses caras não entenderam nada do que é o meio nerd, não entenderam. Cara, a graça é justamente ser um negócio nosso, cara. E era motivo de vergonha
Agora vocês querem fazer que isso aí é teen, é cool, cara. Isso não é pra ser cool, cara. Isso é pra ser foda, cara. Você entendeu? Ô Pedrão, você pegar os anos 90, por exemplo, quem viveu os anos 80 sabe muito mais do que eu, inclusive. Eu calo a minha boca se aparecer um ouvinte dos anos 80. Você pegar e comprar uma revistinha, por exemplo, do Homem-Aranha, Pedrão. Você colecionar a revistinha do Homem-Aranha é um negócio assim que pras mulheres era visto como coisa de beta. E a gente fazia, Pedrão, porque era autêntico, aquilo era verdadeiro. A gente via aquilo, a gente ficava encantado com aquilo, porque aquilo pra gente tinha um puta de um sentido. Juntar mangá do Dragon Ball, cara. Eu colecionei os mangás do Dragon Ball quando o Goku era criança, cara. Isso tem um puta de um valor, cara. Isso é autêntico. Não vem forçar a barra agora, Pedro, dizer assim, não, porque agora tem que ter caralho, as mulheres têm que participar. Porque se elas querem, então elas têm que passar pelo mesmo processo que a gente passou, Pedrão. Elas vão na banca de jornal, vão comprar revista, elas vão jogar, elas vão se fuder, elas vão ficar sabadão, não vão pra baladinha, vão focar num jogo, porque ela quer ficar boa no jogo, como a gente fazia. Elas vão ter que passar por esse processo. Não vem forçar a barra pra cima de mim, Pedro, e falar que agora tem que ser tudo diferente. Não tem não, Pedro. A gente criou o negócio. Agora vocês têm que entender que as coisas são assim. Acabou, filho. Não é, Pedro? Tu me lembrou uma coisa quando tava falando aí das revistinhas de Homem-Aranha, tá? Lá por 2010, 2011, eu participei de um curso de desenho, e só tinha guri, assim, só homem, todo adolescente, alguns mais velhos, que ficava o dia inteiro desenhando aquelas merda de mangá, de seja o que for, sabe? Um clube de desenho mesmo. Só que, tipo, criou uma amizade, tinha até encontros, assim, uma vez por ano, na pizzaria, o pessoal trocava uma ideia. Cara, entrou uma mulher, e aí cada piadinha que a gente fazia, ela virava os olhos. Sabe, tu vê que não dava certo, assim. Só que, então, o que a gente fazia? A gente fazia mais piada até ver quando ela vai embora. E funcionava. Agora, tu faz isso hoje, não dá certo. Dá merda, tu é um machista, tu é isso, tu é aquilo. E aí você tocou num assunto que me interessa muito, Pedro. Que é quando você tem um clube masculino e algum cabaço que não entendeu a ideia do clube masculino quer trazer mulher para o clube masculino. Explico pro senhor. O cara que leva a mulher no jogo com a galera é o maior cucão do mundo, na minha opinião. Primeiro, ele estragou o clima de amizade com os caras. Segundo, você vai levar sua mulher pra assistir 22 caras jogando bola, cara? Isso é coisa de cucão, cara. Não é, ô Pedro? Com certeza, cara. Esse cara não soube separar o que a gente tá falando no início do programa, né? Tem tempo pra mulher, tem tempo pra ti. Lógico, cara. Você não vai levar sua mulher na cervejada com os parça. Porque quando tá a mulher, Pedrão, isso é uma coisa importante de falar, ela vai tirar aquele clima de você falar, por exemplo, você não vai zoar mais mulher, porque tem uma mulher no meio. Estragou. Você não concorda com isso, Pedro? Concordo, sim. Já deixaram isso, e se o cara não consegue entender que tem que ter um tempo pra ele, então ele não tá entendendo o que a gente falou até aqui. A questão da irmandade masculina é algo importante. Isso mesmo. Pedro, eu queria que você falasse agora, por favor, no seu texto, você falou que a tendência, na sua opinião, é voltar essa coisa dos clubes masculinos. Explica o seu ponto de vista, parte a parte, com calma, tempo livre. Explica o seu ponto de vista. Pois então, Hernani, eu acho assim, como a gente está vendo nossos olhos todos os dias que os referenciais masculinos eles estão se desfazendo, né? Ou estão sendo destruídos propositalmente. Eu acho que como isso é uma necessidade de nós, homens, termos eles, gera um sentimento de revolta. Que eu acredito que é o mesmo sentimento que levou até o senhor a criar esse podcast e muitos outros ouvintes a entrarem num grupo e assim por diante. E criar uma coisa nova. As coisas são cíclicas, entende? Eu acho que a falta de referencial masculino vai fazer com que nós mesmos temos que arregaçar as mangas e criar nossos próprios clubes novamente. Porque aquele vazio vai permanecer se a gente. Mas então o senhor é otimista? Eu sou, cara. Eu acredito que a gente não vai ficar de braços cruzados. Enquanto houver homens nesse mundo, a gente não vai ficar de braços cruzados e vai fazer alguma coisa, entendeu? Mas e essa história que eles dizem que daqui pra frente vai ser só ribanceira abaixo quanto à masculinidade? Então o senhor não acredita nisso? Não, eu acho que alguns homens eles não vão conseguir chegar lá, entendeu? Porque não sei o que vai ser feito para ocupar o espaço vazio de dentro dessas pessoas, mas outras, como nós estamos nesse momento discutindo sobre isso, mostra que a gente não vai deixar simplesmente acabar e pronto, entendeu?
O que estraga, ô Pedro, é que tornou-se uma coisa, formou-se um establishment, ou seja, formou-se uma bancada, que é chamado de politicamente correto, que ao questionar qualquer coisa, ou se dizer, por exemplo, que a importância de um clube masculino já é tido como fascismo, machismo, misoginia. Ou seja, ficou proibido falar essas coisas, Pedro. Você também nota isso? Noto. Tem um livro aí clássico e um filme muito famoso, que eu acho que todo mundo já viu, né? Que é Clube da Luta. Já assistiu o filme? Leu o livro? É o meu filme favorito. Pois é, o meu também. E o filme, na verdade, tem algumas pessoas assim, né, que... como eu posso dizer? Que nem eu me considero de direita, mas tem gente também que é de direita e acha que aquele filme é muito de esquerda e tal, mas não é sobre isso que o filme se trata. O filme se trata sobre uma criminalização da masculinidade e uma tentativa de resgate a ela, né? Tem um discurso meio anárquico por trás da coisa, mas é muito bom de assistir. O livro também, o filme não perde nada pro livro, os dois são muito bons. Que eu recomendo os leitores a verem isso, que é justamente isso. Hoje o homem moderno, eu posso falar um pouco mais assim, eu não quero deixar muito extenso. Não, pelo contrário, eu quero que o senhor fale mais. Então, Hernani, eu vejo assim que a sociedade, da maneira que ela se estabeleceu hoje, ela tende a reprimir a masculinidade, porque o comportamento agressivo, o comportamento de enfrentamento, ele já é mais bem visto, né? Hoje a sociedade, ela é muito... necessita muito de comunicação, até de subordinação, e essas são características mais femininas do que masculinas. Sei. Então o homem, ele precisa ser um pouco feminilizado para ser domesticado. Por talvez medo de revolta? E o que tu pensa no homem? Tu não pensa assim, o ideal assim de um homem? Ele não é um cara que se opõe, que se impõe, melhor dizendo. Ou seja, você acha que a afeminação do homem talvez até seja uma forma de evitar uma grande revolta, por exemplo? Sim, de controlar eles, né? Tu precisa tornar os homens submissos de alguma forma. Se a gente incentivar a masculinidade, o que a gente faz hoje é tentar um pouco passar essa agressividade do homem pro esporte, né? Isso já é uma tentativa de domesticação, a gente, uma transferência, melhor dizendo, da agressividade. Hoje a gente já está num momento que a gente está tentando criminalizar a masculinidade justamente para acabar com isso. E incentivando comportamentos cucão, por exemplo. É coisa de cucão, sim. Você ir com a sua mulher no curso de patchwork, você... tudo cucão, sabe? Assim, você aceitar as coisas, tudo calado. Tu pega esses caras aí que defendem esse tipo de coisa, tu acha que eles são referência de masculinidade pra alguém? Claro que não, Aí que tá. É nisso que eles querem nos transformar, entendeu? E tirar os nossos referenciais. Claro, é assim que eles vão conseguir chegar nisso. Porque a nossa geração ainda é a geração que cresceu vendo Rambo. E vendo, por exemplo, um avô, um pai que também já era uma referência masculina. Sim. Agora imagina uma geração de mãe solteira, cara, por exemplo, não vai ter referência masculina. Tem uma cena desse filme até do Clube da Luta que ele fala assim, o Tyler fala pro protagonista, agora me fugiu o nome, que ele fala assim: nós somos uma geração de homens criados por mães solteiras e não sei se é de uma mulher que a gente precisa. Não, eu não tô lembrado, eu só acho que isso deve ser do livro, será que não é? Não, é do filme. Tá no filme e no livro, o filme pega as falas do livro. É a cena que eles estão na banheira na casa velha lá. Eu entendi. Ô Pedro, agora eu quero que você me fale uma coisa. Como que você enxerga o clube masculino na formação do caráter e até da visão de mundo do homem em formação, seja do adolescente, seja da criança? Como que você enxerga esse processo? Eu acho que começa com a questão de que tanto de pertencimento, né? Porque quando a gente ainda não tem uma personalidade formada, a gente precisa se identificar com alguém, a gente precisa pegar um referencial, se identificar com ele e depois pertencer a ele, né? E um clube masculino, ele tem todas essas etapas. A gente começa,
se associando com amigos, esses amigos ou pegam, ou por exemplo, pode ser o próprio pai, que seja, e esses homens ao redor vai moldando a tua personalidade também. Porque assim como a menina tem a mãe, tem as Barbie, tem as amigas, os homens também precisam de outros homens para poder entrar num papel de gênero, que não é nada errado ter um papel de gênero. Eu defendo essa ideia. Que hoje a gente fala muito de desconstrução de papel de gênero, e no final as pessoas me parece que se tornam vazias ou voltam ao estado animalesco. Discordo do senhor. Eu acho que na verdade é mentiroso, porque animalesco é homem, mulher é mulher. Animalesco é isso. Esse aí é uma mentira. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso ontem, assim, que eu quero dizer é o seguinte: a nossa sociedade, digamos, o pensamento conservador dela, ela se apresenta assim: nós reconhecemos que o homem tem instintos, seja de violência, seja do que for, e a gente começa a tentar direcionar esses instintos para algo positivo, seja, como eu falei antes, pelo esporte, seja o que for. A mulher, no caso, ela tem instinto de maternidade, que hoje estão tentando destruir, e a gente se reconhecia que esse instinto existia, então vamos transformar a mulher em ser uma boa mãe. Vamos, sabe? É isso que eu quero dizer. Vamos dar um fogãozinho pra ela, por exemplo, quando é criança. Sim. E que hoje é muito engraçado isso. Tu pega assim, e essas pessoas que gostam de desconstruir os papéis de gênero, sabe como é que elas terminam, Nani? Admitindo que tava certo antes. Não, já viu aquele show dos macaquinhos que os caras ficam enfiando o dedo um no rabo do outro e dizendo que aquilo é arte? É assim que termina. É verdade. A gente volta a gente regressa, entendeu? Em vez de ir pra frente, a gente volta. Não, mas, ô Pedro, isso que eu falei também é verdade. Presta atenção. Tem lá a Thaís Araújo. Ela fez de tudo pra desconstruir a filha dela. O senhor pode pesquisar aí pro senhor ver que eu não tô mentindo, e os ouvintes podem também? Tá ligado. Pois, seu Pedro, ela que tentou desconstruir, a filha dela, por livre e espontânea vontade, quis brincar de Barbie e brincar de fogãozinho e brincar dessas coisas. E ela ficou brava e postou assim na internet assim, ô Pedro: pô, mas eu fiz de tudo pra minha filha ser empoderada e agora minha filha quer ficar brincando de Barbie. Por quê? Porque isso é instintivo, cara. Ou seja, você tenta fazer uma coisa e forçar a barra e volta ao que era antes. Outro exemplo, senhor Pedro: criaram uma revista que ia ser a Marvel aí criou uma revista que ia ser uma lésbica negra, que não sei o que. Não vendeu, amigão, nem saiu a revista, porque não tinha procura, cara. Porque é natural. As pessoas que queriam que essa revista se lançasse, essa heroína se lançasse, na verdade elas nem liam porra nenhuma, sabe? Porque quem lê é o nerd podrão. Claro. Tem um cara aqui, um gaúcho, é o Pianger, se eu não me engano, que ele era do Pretinho Básico, é um programa de rádio local, que há uns 5 anos atrás só falava piada podrão, assim, sabe? Só tudo machista, tudo que hoje eles dizem que não são, sabe? Sei. E o cara apareceu no programa da Fátima Bernardes falando sobre desconstrução de papel de gênero nas crianças. E aí ele tinha uma guria de uns 13 anos, filha dele, e a outra também, filha dele, de uns, acho que 8 anos por aí, assim, tô chutando as idades. E aí ele começou a falar, a guria mais velha começou a falar, claro que depois de sofrer lavagem cerebral, né? Que a menina não precisa usar só rosa, que a menina pode trabalhar, não precisa ter filho, aquela coisa que a gente já tá acostumado. Aí a Fátima Bernardes foi entrevistar a pequenininha e perguntou qual era a cor favorita dela. A guria disse que era rosa. Sabe o que o pai fez? Meio que tapou a boca da guria. Olha aí. É um absurdo isso, sabe? Tipo, eu acho que assim, se a guria não gosta de rosa, a azar é dela, mas não vai ficar agora castrando a outra porque gosta de rosa. Pedro, ninguém aqui tá cagando regra, cara. Só que é fato que mais homem gosta de futebol. É fato que mais homem gosta de videogame. Vamos aceitar as coisas, ô Pedro? Vamos aceitar a verdade do jeito que ela é? O que me irrita é que esses caras que pagam de desconstruidões e tal são os verdadeiros moralistas, sabe? Cagadores de regra que ficam enchendo o saco de todo mundo. Isso aí que enche o saco demais, cara. Atrapalha tudo. Me deixa muito puto isso. Parece assim, e aí se tu fala alguma coisa, tu é o fascista, não ele. Sendo que o verdadeiro fascismo, primeiro, antes de tudo, é esses caras que precisam de Estado pra tudo, porque o fascismo, ele só nasce
com o braço do Estado. Fascismo sem o braço do Estado pode ter outro nome aí, você pode chamar de outra coisa. Sim. Mas o fascismo, ele é tudo pelo Estado, nada nada fora do Estado. Então já começa por aí. Então esses caras são estatistas. Então é o seguinte, eles falam que é fascismo, mas eles precisam de governo pra tudo. Se o governo não regular, nem a hora que eles vão cagar, eles não sabem. Então, na verdade, os grandes fascistas são esses caras mesmo, ô Pedrão, do jeito que você tá falando aí, cara. Esses caras são os maiores fascistas do mundo, porque eles não querem deixar uma menina brincar de Barbie, eles não querem deixar os homens se encontrar em clubes masculinos. E a gente tá falando de clube aqui de, clube Ku Klux Klan, não. Sim. Tô falando de se encontrar, tomar uma cervejada, tudo, sabe? É sempre recriminado, sabe? Eu vou indicar outro livro aí, o pessoal que tá escutando, que é 1984, do George Orwell, né? Você já ouviu falar? Já leu ele? Claro, e inclusive vi um vídeo da gringa aí dizendo que tá voltando tudo desse livro. Então, tem o termo dele que é o duplo pensar, né? Que é tu aceitar uma ideia contraditória a si mesma. Que é o que essas pessoas fazem. Elas têm um comportamento extremamente fascista, de controlador, de querer invadir a liberdade da outra pessoa, de pensar por ela mesma, ao mesmo tempo que chama tudo de fascista por querer impedir isso. E é uma visão doentia que, inclusive, já foi denunciada nesse programa dezenas de vezes, que, inclusive, senhor Pedro, perseguiram um rapaz, que eu quero mandar um abraço pra ele, que é o Kill, do Killcast, dizendo que ele é nazista e fascista. O rapaz, ô Pedro, se você conhecer ele, eu queria que você tivesse... Então, ô Pedro, o rapaz é de igreja católica, o coitado nunca caçou ninguém, não tem ficha na polícia, inventaram que o homem é nazista e fascista. Esses caras são os caras mais doentes do mundo, Pedro. Você tá louco, cara? Por que tu acha que eu fico me escondendo atrás de nome fake? Porque a maioria das pessoas tem que fazer isso. Lá na faculdade eu já tenho fama de tudo isso também. Tá, assim, quem pensa por si próprio não tem outro destino a não ser isso. E aí eles jogam você numa panela podre. Por exemplo, assim, Pedro, já vieram falar que esse programa aqui é contra a mulher, é contra... Quer dizer, eles jogam você lá no esgoto. E calma aí, cara, de repente você só, vamos supor, você só é a favor de, vamos supor, dá um exemplo assim pra você, aquele programa sobre mulheres pra não casar, que foi o que mais foi polêmico. Ô Pedro, calma aí, a gente tá falando sobre mulheres que eu e o rapaz não casavam, só isso, cara. Nossa, é uma opção nossa de não querer casar com esse tipo de mulher. Lógico, você acha que elas não escolhem o homem que elas querem casar, Pedro? Isso não existe, Pedro. Claro que escolhe, todo mundo escolhe. Ué? É que essas pessoas, como eu disse, elas adotam um comportamento de rebanho. Se, por exemplo, se eu digo que o teu programa é machista, elas não vão lá clicar no link, escutar 1, 2, 3 podcasts teus. Elas sempre vão dizer que é, e assim elas vão se unir com outros, que já tem uma aceitação social também por trás disso, e elas vão ficar denunciando em massa até cair teu programa. Inclusive, é deprimente pra mim dizer isso, eu falo isso pra você com imensa tristeza, mas eu não posso mentir. De certa forma, isso aí virou um clube masculino, que é onde os feministas... se reúnem pra falar sobre empoderamento feminino e olha o que virou o clube masculino dos caras, bicho. Virou falar de denunciar fascistas e falar sobre empoderamento feminino e levar suas namoradas pra ficarem juntos, pra conversarem sobre... Isso aí virou um clube masculino gay. Eu assim, pra mim tem esperança essas coisas, eu penso que a seleção natural ainda vai agir, entendeu? Por exemplo, assim... Isso é um puta de um comentário real. Fala o que você pensa sobre isso. Eu penso assim, quantos hippies tu conhece hoje em dia, tipo, lá dos anos 70? Quase nenhum. Por quê? Porque a seleção natural agiu, vai acontecer a mesma coisa com essa geração. Na verdade, senhor Pedro, eu queria falar isso, eu queria que o senhor falasse mais sobre esse assunto, que é um puta de um assunto que o senhor puxou agora, porque é o seguinte, ô Pedro... Oi. Elas dizem que elas querem um homem moderno, um homem feminista. Só que na hora delas abaixar a calcinha, elas dão pro cara bandido, maloqueiro, o vagabundo, com pegada, playboy folgado. Ou o cara que tem que ser malandrão. Malandrão, não precisa ser só bandido, não. Mas o cara é malandro, né? Que tem pegada, que você sabe como é que é. Sim. E o feminista, ele fica lá puxando o saco e ele não come. De certa forma, o senhor acha que vai ter uma seleção natural no sentido deles acordar e falar assim, pô, mas peraí, eu tô defendendo isso aqui, não tô comendo ninguém, e aí de repente você acha que o cara vai acordar? Como é que você acha que vai ser isso? Eu acho que esses caras não vão acordar, não. Eu acho que esses caras aí, graças a Deus, não vão passar seus genes adiante. É assim que eu espero que seja. Tá um mal pela raiz. E aquelas feministas radifem, sabe? Não essas hipócritas, essas radifem também não conseguem passar o gênero adiante. Eu acho que tinha que ser critério de proibição de inseminação artificial, inclusive.
Vai garantir. Pedro, a última pergunta desse programa. Primeiro, antes de tudo, pelo amor de Deus, Pedro, me diz que você vai voltar aqui no futuro. Eu tenho certeza que agora os ouvintes estão tudo maluco, querendo ouvir mais. E você vai voltar aqui. Eu quando tu me chamou no chat, eu fiquei surpreso, assim, não imaginava. Inclusive, até na verdade, semana passada eu tava pensando, eu tinha que voltar a falar com o Hernani pra ver se ele me chama, porque eu adoro o teu podcast, eu sempre tô ouvindo. Pode contar comigo quando quiser. Puta, cara, que alegria que eu fico de ouvir isso, cara. Puta que pariu. Os ouvintes vão ficar malucos com esse programa. E eu quero te falar o seguinte, Pedro. Primeiro, agradecer você. Eu quero dizer para os ouvintes, vão ler o texto, pelo amor de Deus, porque é um texto importantíssimo. E eu quero te perguntar o seguinte, Pedro. Última pergunta do programa. Senhor Pedro, do Resilismo, qual é a função... Agora o senhor vai falar em tempo livre aí, o senhor vai falar porque eu não deixei o senhor falar no programa. Eu quero que você diga qual é a importância significativa na vida dos homens, agora adultos, o senhor falou adolescente. Qual é o valor que o clube masculino exerce na vida do homem comprometido, casado, namorando, solteiro, do homem que estuda? Qual é o significado do clube masculino na vida nossa? E como que o senhor enxerga essa relação entre o clube masculino e a vida do cara? Por exemplo, o cara que é casado, mas ele frequenta um clube masculino, seja um clube de tiro, seja uma trilha, seja um motoclube, seja uma cervejada. Como que o senhor enxerga? Primeiro, então a pergunta é, primeiro, qual é a importância do clube masculino na vida do homem adulto? E segundo, como que funciona a relação entre a vida do cara e o clube masculino? O senhor pode falar. Cara, eu vou resumir em 3 palavras. Válvula de escape, o nome disso. É um lugar que tu não vai ter cobrança de ninguém, seja da mulher, seja do teu chefe. Que tu vai poder encontrar pessoas que sofrem por situações parecidas com as tuas, trocar conselhos, pessoas com responsabilidades. Não estamos falando assim de molecada. Falando de pessoas responsáveis que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem sua mulher, tem seus filhos. E que a gente vai encontrar dilemas do dia a dia, de viver nessas situações, que eu acho que trocar experiências é uma coisa sempre positiva, entendeu? Ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que tu confia para poder conversar, poder desabafar. Tem coisas que a gente não pode contar para nossas mulheres, tem coisas que a gente não pode contar para nossos chefes, para nossas famílias, e que num clube masculino é o espaço para isso. Por exemplo, que coisas que o senhor acha que você não gostaria de contar para sua esposa, por exemplo? Fala tudo que o senhor pensa. Eu penso assim, por exemplo, com relação à mulher. Eu, por exemplo, eu evito muito demonstrar fraqueza diante deles, entende? Eu também. Eu acho que não faz parte do homem fazer isso, ou não deveria, pelo menos. Agora, chegar e falar, puta que pariu, chegar comigo e dizer isso assim, puta que pariu, eu não aguento mais a mulher, fico o dia inteiro reclamando. Você não vai falar isso pra ela, não vai falar isso pro teu chefe. Aí você tem teu espaço pra falar isso. Que é o que a gente tá falando lá no início do programa, que é o salão de beleza pra mulher. Só que a diferença é que nenhum homem vai lá e diz que a mulher não tem que ter salão de beleza. E do contrário já acontece, tem mulher que diz que o homem não pode ter o clube dele. Entendi. Pedro, dá o seu último recado agora pros ouvintes. Por favor, dá o último recado pros ouvintes. E com relação a clubes masculinos, e o seu recado mesmo também pessoal pros ouvintes, por favor. E faz o seu merchan do seu site, que eu sei que o senhor não tá postando mais, mas de qualquer forma divulgue. E dê suas últimas palavras, Pedro. A todos os ouvintes, eu acho que assim, vocês têm que procurar alguma coisa, seja o que for, que tenha contato para fazer amizades, se você é muito recluso. Ou se você já tem amigos, de propor uma atividade semanal, mensal, o que seja para vocês saírem, seja praticar um esporte, seja jogar carta, jogar RPG, o que for, isso vai agregar muito para vocês, porque essa coisa de não ter tempo, quem não se organiza, se começar a se organizar, vai sobrar uma hora que você pode estar de bobeira, pode fazer isso, pode sair junto, pode curtir. E eu queria agradecer também ao Hernani por deixar eu participar desse podcast, foi muito divertido para mim. E quanto ao meu blog, eu sei que já faz alguns meses que eu não posso, porque eu tô pensando se vou continuar ainda, né? Apesar que eu acho que eu ainda vou continuar.
É que eu penso que é um pouco hipócrita da minha parte exigir que as pessoas leiam o que eu escrevo, porque eu não teria saco pra ler outro blog. Eu não minto aqui, entendeu? Eu tô até, como eu falei pra ti, tô pensando até talvez fazer um podcast futuramente pra ser mais acessível. Entendi. É isso aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, ouvintes. Valeu e fui! Despede, Asno. Falou, gurizada!